Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este é o momento em que paramos para ouvir-te falar. Este é o momento em que o Evangelho do Rei é proclamado para as nações, é proclamado para os povos, é testemunhado por cada igreja de Cristo reunida para adorá-lo e exaltá-lo. Abre, Senhor, as mentes e os corações que aqui estão nesta noite. Fala, Senhor, ao coração de todos aqueles que estão aqui, que desejam, Senhor, ouvir-te falar as grandezas, as promessas, a esperança, os valores do teu reino, Senhor, que estão na palavra. Fala, Senhor, fala, porque estamos aqui como teu povo e queremos ouvir-te falar. Abre, Senhor, os corações, incendeia, Senhor, aqueles que estão espiritualmente frios. Quebra, Senhor, os corações daqueles que endurecidos estão pelos seus pecados. Apacenta, Senhor, o teu santo rebanho. Fala, Senhor, pois queremos ouvir-te falar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Continuamos então nossas lições, nossos estudos no Sermão do Monte, este maravilhoso sermão pregado pelo nosso Rei, Jesus Cristo. No capítulo 6, agora nós vamos encontrar a aplicação prática daquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito no que diz respeito a viver uma vida santa ou perfeita, assim como Ele também é santo e perfeito. Na realidade, no capítulo 6, versículos de 1 a 18, Jesus traz uma advertência contra a hipocrisia religiosa, porque a busca pela perfeição, a necessidade de viver-se uma vida perfeita, que é uma requisição, é uma exigência do Senhor, se não compreendida perfeitamente, pode levar o cristão a agir como os fariseus agiram e acreditarem que podem hipocritamente convencer os que estão ao seu redor, convencer ao Senhor, convencerem-se a si mesmos. Então hoje nós vamos começar a ver o que o Senhor Jesus Cristo fala sobre a justiça de Deus sendo vivenciada na prática. Nós entendemos que a justiça de Deus, ela envolve o viver santo e obediente aos mandamentos do Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver a introdução ao capítulo de número 6, versículo 1, e o primeiro exemplo dado pelo Senhor. Ele vai tratar aqui sobre esmolas ou a caridade, a prática da caridade. Ele vai tratar sobre a oração e ele vai tratar sobre o jejum também. E ele vai trazer informações ou lições aqui muito práticas para nós. O interessante é que o Senhor Jesus toma os três exemplos que os judeus tinham e exercitavam no que eles entendiam ser a prática da justiça. E justamente
no que diz respeito à caridade, à oração e ao jejum, eles estavam fazendo tudo errado. Então, nós vamos ler juntos capítulo 6, versículo 1, até o versículo 4, onde o Senhor Jesus Cristo nos ensina o primeiro exemplo sobre este assunto, a advertência, o cuidado que nós devemos ter com a hipocrisia religiosa. Então vamos ler a partir do versículo de número 1. Leamos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele vai seguir o mesmo modelo quando tratar a respeito, ou quando ele trata a respeito da caridade, ou do exercício da caridade, da oração e do jejum. E nós vamos seguir este modelo, e eu vou apenas mencionar para os irmãos aqui, porque se os irmãos quiserem esboçar, anotar, nós vamos seguir esta linha de raciocínio lógico. Então, o que Jesus vai mostrar aqui, em cada exemplo e explicação prática de como os crentes deveriam praticar a justiça, é que, primeiramente, os discípulos do rei não deveriam praticar a caridade com a finalidade de serem elogiados pelos homens. Em segundo lugar, ele vai dizer, ou ele vai mostrar, que aqueles que ignoram a sua advertência conseguirão o que querem, mas eles não vão conseguir nada além disso. E em terceiro lugar, Jesus ele vai sempre ensinar como os seus discípulos deveriam praticar a justiça, ou seja, serem caridosos, orarem corretamente e também, quanto à sua devoção, jejuarem, que tem uma aplicação também ampla no sentido de adorar e servir ao Senhor. Então, quando nós olhamos esta passagem introdutoriamente, o que vemos? Versículo de número 1. Jesus, ele continua o seu ensino no Sermão do Monte, e o que ele diz? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Cuidem-se. A expressão é guardem-se, ou guardem o coração de vocês, para que quando estiverem exercendo a justiça do reino, o que em outras palavras significa a prática dos mandamentos de Deus, o receber a palavra, e aqui em termos muito claros, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, guardem-se de exercer a sua justiça diante dos homens. E ele completa, com que finalidade? Com o fim, ou com o objetivo de serdes vistos por eles. Será que Jesus Cristo, ele está agora neste ponto se contradizendo daquilo que ele já havia dito para os seus discípulos no capítulo 5, versículo 16? Olhem comigo. Jesus disse claramente, quando falou a respeito das bem-aventuranças, e de que como nós deveríamos viver estas bem-aventuranças, e concluindo no versículo 16, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas agora Jesus está dizendo: guardem-se de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o objetivo de serem vistos por eles. Será que Jesus então agora está dizendo uma coisa diferente do que ele havia dito antes? Será que não devemos brilhar
e brilhar como uma verdadeira luz para este mundo, o que diz respeito à prática das boas obras ou exercício da justiça. Ora, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo não se contradiz. O que o Senhor está dizendo no versículo 16 do capítulo 5 é algo totalmente diferente no tocante à motivação do discípulo. Percebam o versículo 16: devemos brilhar, sim, devemos diante dos homens praticar as boas obras, mas nunca com a finalidade de que eles olhem para nós e nos louvem por isso. Nunca com a finalidade de que, olhando para nós, eles digam: vejam como eles são santos e bons e perfeitos. Porque se fizermos isso, o Senhor diz que nós não teremos o galardão junto ao Pai Celestial. Mas se a nossa motivação for a glória de Deus, nós estaremos fazendo aquilo que é correto. Versículo 16 do capítulo 5, o Senhor completa: brilhem diante dos homens, façam ou pratiquem a justiça, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês? Não, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora, o que está acontecendo aqui, no capítulo 6, é uma condenação da parte do Senhor a uma prática muito comum da parte dos fariseus, dos religiosos de seu tempo. Jesus está combatendo a hipocrisia religiosa, porque o objetivo daqueles homens ao praticarem a justiça não era a glória de Deus. Eles não queriam, na realidade, glorificar ao Senhor, e portanto o Senhor disse que, porque eles estavam desejando que os homens vissem o que eles estavam fazendo, eles não teriam galardão junto ao Pai. Notem que Jesus está dizendo que se nós fizermos boas obras, se nós praticarmos a justiça, para que os homens nos louvem e aplaudam o que fazemos, teremos um galardão, mas não será o galardão do Pai. Teremos um galardão, mas será o galardão dos homens e nada mais do que isso. Agora Jesus vai mostrar então que o que de fato importa é seguir suas instruções, é obedecer a sua palavra. E quando ele diz como devemos viver o evangelho, nós precisamos ficar bem atentos, porque corremos o risco constantemente, não é de vez em quando, meus queridos irmãos e irmãs, é constantemente, de que o fariseu dentro de nós, ele apareça, que o fariseu dentro de nós, ele se apresente, que o fariseu dentro de nós, ele nos acaricie, lisonjeie, bajule e diga: olha só como ele é bom, olha só como ele fala palavras bonitas, vejam só como ele é dedicado e serviçal, vejam só como ele canta de maneira tão bela, que voz! E o Senhor Jesus Cristo diz que se o fariseu dentro de nós, ele surge, e as motivações do coração forem idólatras e não visarem a glória de Deus, nós começaremos a gostar de receber tudo aquilo que estamos ouvindo as pessoas dizerem ao nosso respeito. Agora, vejam de maneira prática como o Senhor Jesus vai tratar disso, tomando aquilo que os judeus achavam extremamente importante, ainda hoje acham, os religiosos judeus, o judaísmo, a esmola, a oração e o jejum, eles acreditam ser o modelo da prática da justiça. Eles devem fazer isso constantemente. E o que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito disso? Então, vamos começar a observar aqui o primeiro exemplo. Versículo 2, Jesus nos diz, Jesus nos ensina, irmãos, nesta noite,
que nós não devemos praticar a caridade a fim de sermos elogiados pelos homens. Não, não podemos fazer isso. Vamos ler de novo o versículo 2 juntos, vamos lá? Quando, pois, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, Jesus, ele não está dizendo em nenhum momento que exercer a caridade, ser caridoso, ajudar ao necessitado é algo proibido na Escritura. Pelo contrário, a palavra de Deus nos apresenta diversas passagens que mostram que a caridade, o exercício da caridade, o que envolve o ato de dar esmolas, é bíblico. Contudo, o que o Senhor está mostrando aqui é que ao exercermos ou praticarmos a caridade, nós não devemos fazer o que os fariseus praticavam, aquilo que eles faziam. Vejam só novamente, olhem comigo para o versículo 2, Jesus diz: quando, pois, vocês derem a esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Então, há uma grande discussão entre os estudiosos do Novo Testamento se este toque da trombeta foi algo simbólico ou se o toque da trombeta de fato era real. Então, existem muitas discussões no que diz respeito ao contexto literário que acontecia naquele tempo, o sentido da língua grega, mas comentaristas consistentes, bíblicos, afirmam algo que parece-nos não somente ser simbólico, mas real. Todas as vezes no templo que o recolhimento era feito com a finalidade do exercício, da prática da caridade, todas as vezes que os judeus se dirigiam ao templo e eles tinham um momento para ofertar com este fim, trombetas eram tocadas. Trombetas ressoavam, e imaginem vocês, se nós fizéssemos isso daqui, ou isto aqui. Imaginem vocês se nós espalhássemos para as pessoas necessitadas das ruas que existe um momento no culto público que as trombetas são tocadas, que um hino é entoado e a igreja então ela vai ofertar somente para distribuir àqueles que estão à porta. Inúmeras pessoas estariam sentadas aí fora, pessoas doentes, pessoas desprovidas de um teto, pessoas vivendo debaixo da miséria, da pobreza. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que existia uma prática em que os fariseus aproveitavam para, na realidade, não glorificar ao Pai Celestial, mas aproveitavam este momento para que as pessoas vissem aquilo que eles estavam fazendo. Vejam só, o Senhor novamente diz: quando, pois, deres esmola, não toques a trombeta, ou não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas. E a ideia é que esta prática estava então se estendendo às ruas ou às esquinas, com a finalidade de buscar a glória pelos homens. Quero chamar a atenção dos irmãos para uma palavra aqui, que ela é importante. A palavra hipócrita aqui no grego antigo, ela queria dizer apenas, a palavra grega na realidade para hipócrita significa ator. E até o século I, o hipócrites ou hipócrita era conhecido como um ator. E o ator, nós sabemos muito bem, ele interpreta uma peça. Só que percebam que a língua que é dinâmica fez com que o termo chegasse até nós. E às vezes nós não usamos tanto a palavra hipócrita, mas quando alguém nos engana, nós dizemos: mas esta pessoa é um verdadeiro ator, me enganou direitinho.
E não é algo moderno não, irmãos. É algo que começou a ser utilizado no tempo de Jesus. Jesus usou um termo na língua grega que quer dizer apenas ator, mas que em seu tempo significava também uma pessoa que desempenhava papéis e que via o mundo como o seu palco. Então, o hipócrita era aquele que acreditava estar representando algo, que acreditava estar representando ou encenando algo, e o palco dele não era o teatro da cidade, o palco dele era o mundo onde as pessoas viam aquilo que ele estava fazendo, e o objetivo de seus corações era enganar as pessoas, agindo que, ou pensando que o seu ato, a sua prática estava agradando a Deus, agradando aos homens e agradando até mesmo a eles. Mas Jesus Cristo disse que eles estavam, na realidade, fazendo algo terrível, porque eles estavam buscando a glória dos homens. Vejam o final do versículo 2: quando vocês derem esmolas, não façam como estes homens. Eles estão buscando a glória dos homens, eles não estão buscando a glória de Deus. E como eu disse aos irmãos, Cristo solenemente afirmou: em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Percebam que Jesus deixa bem claro, ele não diz que eles receberam galardão celestial, diz que eles receberam a recompensa que buscaram, o agrado dos homens, o louvor dos homens, a satisfação dos homens. Mas em segundo lugar, notem que aqueles que ignoram a advertência de Cristo, embora consigam o que querem, o que buscam, eles não conseguirão ir além disso. Então os fariseus, eles se enganavam, porque eles acreditavam que fazendo isto alcançariam o favor de Deus, a bênção de Deus, o acesso ao reino dos céus. Mas Cristo diz: não, vocês estão agindo de maneira errada, vocês não estão sendo coerentes com o que a palavra do Senhor ensina, vocês não estão fazendo como no princípio lhes ensinei. Vocês devem amar até mesmo seus inimigos, e isso envolve renúncia, envolve total entrega, envolve sofrer o dano, como vimos no Salmo 15, envolve muitas vezes não receber reconhecimento e louvor de ninguém, louvor de nenhum homem. Jesus então nos mostra, nos adverte e nos ensina também como deveremos ou como devemos agir caridosamente. Como é que a prática da justiça no que diz respeito a dar esmolas deve ser feita por nós? Leiam comigo o versículo de número 3, vamos lá. Jesus ensina como ser caridoso secretamente. Ele adverte a ignorância daqueles que não estavam ouvindo a sua advertência. Ele diz: vocês vão conseguir apenas o louvor dos homens, e o louvor dos homens não agrada ao Senhor, porque vocês devem me glorificar. E então ele vai ensinar, ele vai mostrar como deve ser feito corretamente aquilo que o Senhor mesmo autoriza na Escritura Sagrada. Versículo 3, vamos ler: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então, Jesus, ele usa a palavra e ele diz: quando você for dar esmola, ou for ser caridoso, que deve ser uma marca cristã, não toque trombeta, não busque a visibilidade que o mundo procura. Às vezes nós achamos e pensamos que muitas pessoas estão fazendo boas obras por fazer, mas é um grande engano, porque até mesmo nós cristãos, se não atentarmos para o que diz a palavra do Senhor, não compreenderemos o significado de fazer o bem. Jesus diz: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Eu pergunto, como é que nós trabalhamos com as mãos? Pode, porventura,
a mão esquerda não ver o que a nossa mão direita está fazendo? Porventura é possível que eu realize alguma obra, que eu faça alguma coisa, sem que as minhas mãos estejam aqui diante de mim e se vejam? Pois é justamente isso que Jesus quer que façamos quando estivermos sendo caridosos. A mão esquerda não pode ver o que a mão direita está fazendo. Mas pastor, como é que isso é possível? Como é que Jesus Cristo usou um exemplo que parece não estar tão perto de nós, porque nós não podemos, vamos arrancar um braço, vamos tirar uma mão, ele está falando sobre colocá-la no bolso? Não, sempre estarão juntas. Eu acredito que nós temos uma ilustração que nos mostra bem o significado do que Jesus Cristo ele quis dizer aqui para nós. Ele disse que o cristão ele tem de Cristo uma orientação que deve nortear com humildade, com misericórdia todas as suas ações. E é justamente isto que ele diz também, e que eu gostaria de usar como exemplo prático para a gente encaixar esta palavra de Cristo nesta noite, quando ele fala a respeito do dia final. Vamos para Mateus 25, deixem marcado aí. E eu convido os irmãos para juntos irmos para lá. Vejam só, Mateus 25. A partir do versículo de número 31. Qual o significado de ser caridoso a ponto de minha mão esquerda ignorar? A ideia é ignorar, não ver, nem saber o que a minha mão direita está fazendo. Vejam que interessante. Eu peço para os irmãos que acompanhem a leitura a partir do versículo 31. Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, Jesus está dizendo que no dia final, ele em majestade voltará com todos os seus anjos, gloriosamente se assentará em seu trono e reunirá todos os povos, todas as nações, e diante de si, essas nações, elas serão separadas, ou melhor falando, os homens, os povos, os quais ele chama de cabritos e ovelhas. Suas ovelhas serão postas à direita, os cabritos, aqueles que não pertencem ao redil do Senhor, serão colocados à esquerda. E aí acompanhe as palavras de Jesus a partir do versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele dirá de maneira muito amorosa, de maneira muito misericordiosa e cheia de graça para os seus filhos, para as suas ovelhas: venham para mim, benditos de meu Pai, venham receber o galardão que está preparado nos céus para vocês, entrem na posse do reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. O plano eterno do Senhor é revelado aqui. Graciosamente o Senhor então convida as suas ovelhas a tomarem posse do reino dos céus. E aí ele continua, e ele vai dar uma razão prática aqui porque eles teriam acesso ao reino dos céus. A razão é porque a perfeição que eles tanto perseguiram, a santidade que eles tanto desejaram e em lutas viveram por agradar ao Senhor, agora então foi conquistada,
E em uma linguagem muito prática, Jesus vai dizer como isso aconteceu. No versículo 35 ele diz: e eu convido os irmãos a lerem comigo a partir do versículo 35 até o versículo de número 40. Leiamos e reflitamos neste exemplo dado pelo Senhor. Vamos ler. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Vejam a resposta do Senhor no versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mão esquerda, ignorando o que a mão direita sempre estava fazendo, enquanto estes homens, mulheres, jovens e crianças de Deus esperavam a volta de Cristo. O sentido é viver de maneira tão intensa e satisfeita em Cristo, que a nossa preocupação, quando no exercício da nossa vocação, dos nossos dons, nunca busca retorno ou reconhecimento dos homens. Porque o que nós devemos mais perseguir é aquele tesouro celestial que Cristo diz: ajuntamos à medida em que a nossa mão esquerda ignora o que a nossa mão direita faz. E quando chegarmos na glória, não entenderemos por um momento. O que o Senhor está descrevendo aqui é algo que possivelmente vai acontecer quando Ele nos lembrar do que fizemos, da justiça praticada, dos valores do Evangelho aplicados, das horas e horas em oração em favor dos nossos filhos, quando eles nem sabiam que orávamos por eles, da esposa orando pela conversão de seu marido e sendo amorosa com ele e desejando que ele fosse um homem de Deus, do suor, do esforço dos presbíteros lutando, guardando a igreja, ainda que houvesse incompreensões, da mensagem do Evangelho sendo pregada, da palavra de Deus sendo anunciada, dos investimentos que fizemos e que para o mundo era loucura, mas que ajuntavam e acumulavam tesouros no céu. Quando chegarmos na glória, lembraremos daquilo que até por um momento para nós parecia insignificante, um auxílio a um irmão, algo que consideraríamos por um momento simples, mas que o Senhor nunca tratou assim, porque Ele fala até mesmo do galardão do copo d'água. Vocês já ouviram falar do galardão do copo d'água? Vamos para Mateus capítulo 10, lembrei dele agora. É o galardão daqueles que sempre lembram dos pregadores, quando eles estão pregando e eles estão suando, querendo uma água gelada, e eles vão lá com tanto amor e carinho e deixam a água lá para você. Mateus capítulo 10, vejam só que interessante: as pequenas coisas, irmãos, serão lembradas pelo Senhor. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 40. Leiam comigo até o versículo de número 42, vocês vão entender o que é o galardão do copo d'água. Vamos lá. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria,
a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. É a mão esquerda ignorando o que está fazendo a mão direita. Este é o sentido prático. É o cristão servindo e servindo de maneira tal, de coração, para o Senhor, no seu trabalho, para o seu patrão cuidando, e ainda que os empregados não compreendam, ele está visando algo maior. É do professor dedicado, cuidando de seus alunos, ainda que haja muita rebeldia e incompreensão. E o Senhor então relembrará as visitas que fizemos, relembrará os pratos de comida que demos. Quantos já não receberam seus pastores? Os irmãos mais antigos, quando os pastores viajavam quilômetros a cavalo e eram recebidos em suas casas e comiam, e eram cuidados como se fossem anjos. É a visita ao enfermo, é a roupa que nós damos. Vocês pensam que o pastor de vocês vive vestido, comprando roupa constantemente? Quem me vestem são vocês. Generosamente, muitos irmãos sempre me presenteiam, me dão uma calça, me dão um sapato, um cinto, um terno, um relógio. Eu estou aqui todo becado, como a gente diz, né? Mas é a generosidade dos irmãos. Cristo não vai esquecer de nada disso, meus queridos irmãos e irmãs. É isso que Ele quis dizer, é isso que Ele quer nos ensinar. Não devemos buscar a glória dos homens, mas fazemos isso de coração, visando a glória de Deus, visando a glória de Deus. Aí nós voltamos lá para Mateus capítulo 6 e caminhamos para a conclusão e aplicações finais. Cristo, por último, Ele diz no versículo 4, que o cristão tem de Cristo a certeza que o Pai Celestial, que a tudo vê, recompensará publicamente seus filhos. Vejam só o versículo de número 4, vamos ler? Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqui precisamos fazer uma menção clara de que algumas obras realizadas por nós serão vistas. Por isso não anula, a palavra de Cristo aqui não anula Mateus 5, versículo 16. Mas eu espero que os irmãos tenham entendido muito bem o contexto. É até mesmo a prática das pequenas coisas, a dedicação. Eu não preciso vir à igreja e dizer: olha, vocês já viram como o meu dízimo é gordo? Porque Deus não se importa com isso. Mas Ele se importa até mesmo com aquele que com poucas moedas, assim como a viúva, dá tudo o que tem, no sentido de coração, participar da obra do Senhor. Então, o que Cristo está dizendo aqui é que quando formos caridosos, não liguemos para os nossos irmãos durante a semana e nem postemos no Facebook aquilo que estamos fazendo. Eu sei que às vezes nós mostramos o trabalho, ficamos alegres com a obra do Senhor, mas vocês sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. Hoje, aí você põe lá no Facebook: passei na rua e dei R$2 para aquele cego que estava ali na catedral. Olha, encontrei meninos sem roupa e doei umas bermudas dos meus filhos. Seria trombeta moderna. Eu estou exagerando, mas é isso que muitas vezes pessoas cristãs estão fazendo, e Cristo diz: deve ser o inverso. Você deve fazer isso em secreto, e teu Pai que vê em secreto. Veja um atributo de Deus aqui: onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Ele vê tudo o que fazemos, e esta é a garantia de que, se fizermos a obra de Deus, Ele nos galardoará, Ele nos recompensará. Segundo a tradução, Ele nos retribuirá. Não é porque nós merecemos, não. É porque Ele é gracioso e Ele nos chamou e nos envolveu na obra do Evangelho,
a fim de que também possamos servir. Quais são as aplicações finais e práticas, então, para a gente terminar? Temos 3. A primeira delas é que a grande fraqueza dos fariseus era que amavam o louvor dos homens mais que o de Deus. E porventura não será essa a sua fraqueza hoje? O que Cristo disse aos fariseus, porventura se aplica à vida, à sua vida, à vida de vocês? Por exemplo, Cristo disse aos fariseus: como podeis crer, vós que os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Está lá em João 5, versículo 44. Ainda no mesmo evangelho, Jesus critica a atitude dos fariseus em rejeitar o seu reino, em aceitá-lo como Messias, e diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meus irmãos, não incorramos no mesmo erro, porque a grande fraqueza dos fariseus é a nossa fraqueza. É o desejo por recebermos aplausos. Me preocupa muito, irmãos, e falo agora da realidade da igreja brasileira, no tocante aos pregadores. Pastores fiéis, homens dedicados, pregadores da palavra, mas que estão sendo atragados pela febre de ser um conferencista. Eles não dedicam tempo às suas igrejas, às suas congregações, mas suas congregações são os aviões. Congressos onde essas pessoas são vistas como super pastores e são ovacionados pelo povo, quando muitas vezes eles dizem aquele que o simples pastor de suas congregações sempre pregou. Mas fulano de tal disse: oh, eu nunca ouvi isso na minha vida. A grande fraqueza dos fariseus, que amavam mais o louvor dos homens mais do que a Deus, é a mesma fraqueza do crente nos dias de hoje, do pregador, do crente. Nós precisamos fugir. O Senhor adverte que os que doam com essa atitude recebem sua recompensa plena. Eles recebem os aplausos do homem, mas isso é tudo o que recebem. Salmo 17, versículo 4, nos diz: com tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Mas quando nós continuamos a leitura do Salmo 17, e me vem a lembrança agora o que se segue, percebam, irmãos, que mensagem maravilhosa. Ele fala a respeito das ações dos homens, mas concluindo o Salmo no versículo 15 diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, e quando eu acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Ser um filho de Deus, um servo como Cristo, imitando o Pai, servindo ao meu próximo, ignorando a minha mão esquerda o que a minha mão direita está praticando. Segunda aplicação: a forma de evitar a hipocrisia não é parar de doar. Na realidade, para que ganhamos dinheiro? Às vezes nós pensamos como os mundanos pensam: para que ganhamos dinheiro? Ah, pastor, para ter uma vida boa. Ah, para nas férias eu viajar, para eu comprar o que quero. Quando na realidade a orientação bíblica é que nós devemos trabalhar e ganhar dinheiro primeiramente para sustentar o ministério da palavra, para sustentar em segundo lugar as nossas famílias, para sustentar em terceiro lugar o pobre e o necessitado. O que sobrar, aí então nós podemos desfrutar um pouco mais.
Percebam que os nossos recursos devem sempre envolver doação, não somente de dinheiro, porque aqui envolve a caridosa esmola, mas de dons, de talentos, de vida. Irmãos, é um chamado para nós dedicarmos o nosso tempo para a causa de Cristo, porque é interessante notar, isso envolve o ofício, mas também envolve cargos na igreja. Tem irmãos que perdem um cargo, sabe aquele desaparecimento do gênio da lâmpada? Some da igreja, ninguém vê mais, porque ele só funciona à base de funções ou cargos. E Cristo, e o reino, e o chamado, e a vocação. Então, a forma de evitar a hipocrisia não é parar de doar, mas fazer isso em segredo, que mal sabemos que doamos. Os discípulos de Jesus Cristo, eles devem, eles mesmos, se entregarem tanto a Deus pela doação, que eles são estimulados a obedecer, a ter compaixão, e isso faz com que eles se esqueçam de tudo. Na realidade, irmãos, o que nós precisamos fazer é nos desprender desta terra. É fato que no dia em que Cristo voltar, e tudo será então descoberto, muitos que acreditavam de fato, ou que acreditavam pertencer ao Senhor, serão os mesmos que vão se esconder nas cavernas e clamar para que as rochas caiam, porque sempre estiveram tão agarrados a este mundo, que o Deus deles nunca foi o Senhor, mas sempre foi o dinheiro. Terceiro e último lugar, se nós evitarmos a hipocrisia, mas doarmos, estimulados pela obediência a Deus e pela compaixão pelos homens, o nosso Pai Celestial, então, que a tudo vê, Ele promete que nos recompensará. A última passagem que eu queria ler com vocês está em Hebreus 4, versículo 13. Se você ainda tem dúvida de que o Senhor fará isso por nós, Hebreus 4, versículo 13. Se você tem dúvida, leia comigo os versículos 12 e 13. Você acabou de ouvir a pregação da palavra, não é a pregação do pastor. É Deus falando para você. E Deus, que a tudo vê, promete recompensar, galardoar os seus filhos, se forem caridosos, não visando o louvor dos homens, mas a glória de Deus. Versículos 12 e 13, eu convido os irmãos para lermos juntos. Vamos ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus a tudo vê. Vivamos debaixo desta promessa, resolvidos a agradar ao Rei, viver para a glória do Rei, servir sem reservas ao Rei, buscarmos sempre a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de sermos instruídos por Tua Santa Palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, e guarda-nos, porque só confiamos em Ti. Guarda-nos a fim de que possamos nos guardar de praticarmos a justiça com a finalidade de alcançarmos o louvor dos homens, porque de certo receberemos um galardão, mas que não será o galardão dos céus. Perdoa-nos, ó Senhor, quando a nossa prática tem sido semelhante à dos fariseus, que porque amavam mais a glória dos homens, se esqueceram do Senhor.
Eles eram verdadeiros atores e viam o mundo como o seu palco. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes agimos assim e queremos ouvir sempre aquilo que agrada aos nossos ouvidos, realizamos boas obras, damos esmolas para que todos vejam como nós somos bons. Ó Senhor, livra-nos deste pecado e que possamos nos envolver de maneira tal em obediência e compaixão pelos mais necessitados, de maneira que no dia da volta do Senhor, Ele nos lembre de coisas que nós jamais imaginávamos ter feito, por obediência, amor e uma vida consagrada a Cristo, que nos fazia sempre olhar para aquele que está ao nosso lado. Tem compaixão e misericórdia de nós, Senhor, e concede-nos um coração sábio, um coração que sabe discernir, mas um coração compassivo, misericordioso e justo, refletindo assim a imagem de Cristo em nossas próprias vidas. Em nome de Jesus. Amém.